Olá pessoal, o final de semana está chegando, estou passando aqui para deixar mais uma dica de livro para vocês. O livro de hoje é A Festa de Babette, da Karen Blixen. Esse meu livro é da Kozak Naif, uma editora que não existe mais, mas a gente ainda consegue encontrar alguns exemplares por aí. E tem um filme também muito bom, eu nunca assisti, mas eu tenho certeza de que ele é tão bom ou até melhor do que o próprio livro, por incrível que pareça. Por quê? Porque esse livro é um conto, então ele tem uma história bem curtinha, bem enxuta, e aí o filme parece que ele dá mais conta de mostrar toda a beleza da história, da narrativa, do ambiente, dos personagens e etc. Bem, como eu ia falando para vocês, estou falando de um conto, uma história bem pequena. O livro é super rápido de ler, objetivo, ele não tem tantas delongas, tantas descrições, então não há desculpa para dizer assim, eu não tenho tempo de ler, eu não tenho paciência para aqueles livros que tem muitas descrições e ficam se estendendo muito, explicando muito. Não é o caso. Esse aqui é uma história que você vai ler, ela tem um ritmo mais dinâmico, né? Então, tranquilíssimo de ler. Bem, como é que é a história da festa de Babette? A protagonista é Babette, uma francesa, que na época em que houve as barricadas na França, em Paris, ela perde a sua família, o filho, o marido, e ela vai, como refugiada, morar na Noruega. Vai morar lá, porque perdeu tudo e não tem mais como viver em Paris. E aí um senhor, amigo dela, sugere, né, consegue que ela vá morar nessa casa na Noruega. Onde que ela vai morar? Numa casa de duas irmãs, que são senhoras já de idade, solteiras, sozinhas, muito sozinhas, que vivem numa pequena comunidade evangélica e vivem ali assim já há muito tempo, sozinhas. O pai delas já havia morrido, era pastor nesse local, e aí elas vivem assim numa situação de muita humildade, muita simplicidade, pobreza mesmo, para servir as pessoas que moram nesse local, ajudando uns aos outros, né? Mas nesse local, apesar de as pessoas terem o princípio de um ajudar o outro, esse local já estava sendo contaminado pela raiva, pela fofoca, pela mentira, pela inveja. Então, a Babette chega nesse local, né, como eu disse, refugiada, indicada por um amigo de uma das duas irmãs, as irmãs são a Martine e a Filipa. E ele consegue, né, pede para elas que elas recebam a Babette em casa. A Babette vai para a casa delas, das duas irmãs, e vai trabalhar como doméstica e como cozinheira. Só que essas meninas não sabem, essas senhoras não sabem, que Babette, enquanto vivia na França, era uma grande chefe de cozinha, uma pessoa famosa, muito bem sucedida, uma grande cozinheira, grande chefe de cozinha. E aí, elas têm dificuldade até de se comunicar, porque Babette não fala o idioma delas, né? Mas ela fica ali trabalhando nesse local durante muito tempo, 10, 12 anos, vivendo uma vida extremamente simples, extremamente humilde, de servidão, vivendo para servir, trabalhando para aquelas mulheres e servindo a comunidade. Num belo dia, Babette ganha um bilhete, ganha um prêmio na loteria. E aí ela pede para Martine e a Filipa para servir um jantar para o pessoal da comunidade na casa delas, né, na casa das duas irmãs, fazer um banquete para elas. E Babette, então elas concordam, Babette vai até a França, faz as compras todas, organiza, prepara um banquete divino, maravilhoso. A comunidade, os amigos, vêm jantar na casa das duas irmãs e ali acontece o ápice da narrativa, que é então esse banquete que
dá nome ao livro, né? A Festa de Babette. Porque nesse momento eles têm, tanto as irmãs quanto os outros moradores da comunidade, um momento de epifania. Eles saboreiam aquela comida maravilhosa. Eles foram para o jantar achando que aquilo seria um pecado, né? Inclusive eles meio que tratavam a Babette como uma pecadora, porque a Babette, por vir da França, era católica e aquela comunidade era protestante. Então eles têm uma certa resistência. Ela é uma pessoa assim, quem é essa mulher? Ninguém sabe do que ela fazia, né? Uma perdida que apareceu aqui. Então ela prepara essa comida maravilhosa para eles, serve um banquete super requintado, uma comida deliciosa. E aí eles têm uma epifania por eles se deliciarem com aquilo, perceberem que aquele prazer do alimento, do jantar, de confraternizar uns com os outros é uma coisa muito boa e que não é pecado. E aí ela faz essa comida maravilhosa, né? Com muita humildade. Ela não participa do banquete, simplesmente para servir aquelas pessoas que a receberam quando ela precisou, né? E aí, depois que acaba a festa, todo mundo conversa, se diverte, canta, confraternizam. Quando acaba o jantar, que todo mundo vai embora, as duas irmãs acham que a Babette vai voltar para a França, afinal de contas ela ganhou um prêmio. E aí ela conta para elas que ela não vai embora, ela vai continuar ficar morando ali com elas, porque primeiro ela gastou todo o dinheiro no banquete, foi um banquete luxuoso, né? E segundo, a família delas, a casa dela agora é ali, junto com as duas irmãs. Então, essa história nos revela, assim, um poder de gratidão que nós, seres humanos, podemos ter. Como é bonito a gente ter essa gratidão por aquilo que a gente está vivendo, por pior que seja. Porque a Babette, ela tem uma história muito triste. Ela perdeu o marido, perdeu o filho, ela perdeu toda a vida dela. E naquele momento, o que ela tinha, o real dela era aquele, viver, trabalhando, servindo aquelas duas senhoras. Mas mesmo assim, ela não desistiu, continuou e foi muito grata a Martine e Filipa por elas terem recebido ela e ela estar ali trabalhando, podendo trabalhar com elas. Então, é muito bonito esse aspecto de gratidão da história. Além desse fator que eu acho que é o mais importante, que é a questão da gratidão, de estar grato pelo que você tem de real e não pelo ideal que você gostaria de ter, os outros personagens, eles também são muito icônicos, porque cada um traz assim um ensinamento também para nós. As irmãs que estavam muito amargas, muito tristes, que deixaram de certa forma a felicidade passar e não aproveitaram as oportunidades que tiveram na vida. Outros dois personagens, o Sr. Lawrence e outro amigo delas, que participaram também da história da vida delas e acabam fazendo reflexões, né, depois de muito tempo, o que eles fizeram com a vida, onde estava a felicidade, onde está a felicidade, junto com quem, né, que não interessa se você de repente está numa situação social, financeira, uma colocação social melhor, talvez a felicidade não esteja aí, esteja junto com pessoas mais simples, mas que você esteja se sentindo bem. E além de tudo, por falar de fazer comida, jantar, banquete, é um livro que eu acho que faz com que a gente sinta vontade de cozinhar para as pessoas da nossa família, de servir os nossos filhos, marido, né? Fazer uma comida saborosa, celebrar a vida, celebrar o fato de podermos estar juntos e comermos, confraternizarmos juntos. Então, uma história
que traz muita coisa. Eu acho que é interessante até a gente, lendo esse livro, tentar se perceber com qual personagem a gente se identifica. Quem eu seria nessa história aqui? Eu seria a Babette, eu seria a Martine, eu seria a Filipa, ou o Sr. Lawrence, ou aquelas outras pessoas, uma daquelas que vivem na comunidade, vivem reclamando. Então, que apesar de ser curta, ela é muito profunda, ela é muito ampla, abrange muita coisa importante da nossa vida, muitos sentimentos, traz à tona muitos sentimentos para nós, sentimentos bons, que é bom a gente perceber que a gente pode também celebrar com o outro, né, com a nossa família, o estar junto, se reunir, ter a presença dos amigos, dos familiares. E embora muitas vezes não seja como a gente gostaria, mas a gente tem que ser grato pelo real, pelo que a gente tem, e não só ficar esperando pelo ideal. Agradecer também pelo que nós temos hoje.